Olá, médicas e médicos ilimitados. Mais um episódio do Medicina Limitada. E hoje é um episódio muito especial. A gente já falou sobre tudo. Falou sobre Covid, emergência, sobre o fim da vida, mas a gente nunca falou sobre o futuro. E hoje a gente vai saber como esse futuro está sendo desenhado nas universidades. E para mostrar um pouco sobre esse futuro, eu estou aqui com o futuro da medicina, com o futuro do empreendedorismo na medicina, Luiz Gustavo e Flávio. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pelo carinho, por terem me recebido no MedLip. E sejam muito bem recebidos aqui no Medicina Limitada. Muito obrigado, viu, doutor Dover. É um prazer estar aqui no Medicina Limitada. A gente já conhecia esse episódio há um tempo, conhecia. Né? Já conhecia o podcast, já acompanhava assim de perto. É mais direcionado para o público médico, mas a gente já assistia assim. A gente, poxa, por que a gente não pode chamar ele? É uma pessoa, um médico de referência. Sem dúvida, um dos melhores episódios. E até hoje a gente tá no começo, né? Só tem 10 episódios, mas até hoje talvez seja o episódio que eu tirei mais insights até hoje. Mais aprendizado, com certeza, com a história do Dr. Dover. Foi com a história e toda a mentalidade ali, tudo que ele passou pra nova geração, que é justamente quem a gente gosta de atingir, né? Que são os estudantes de medicina. A gente é estudante, então a gente gosta de falar com o estudante. E aí, com certeza, essa visão que ele trouxe diferente foi tão assim rica, e o episódio assim, foi muito mais profundo do que a gente pensou, e ele percebeu isso, tanto que chamou a gente aqui. Uma semana depois estamos aqui, né? Continuar o papo. Mas foi um grande presente mesmo vocês terem me chamado. E assim, vocês estão falando de trajetória e tal, né? Sim. E a gente aqui tem uma tradição, né, no Medicina Limitada, que é falar sobre o chamado. A gente realmente acredita que a medicina é um chamado. Né? Então eu queria abrir o episódio aqui, já que eu falei tanto do meu chamado, da minha história. Queria que vocês falassem como foi o chamado de vocês, como foi chegar à medicina, o que foi que aconteceu até aqui. Contem um pouco, não, podem contar bastante sobre a vida de vocês, sobre as histórias, sobre os projetos e, sobretudo, o que é a medicina para vocês. História grande, né? História pergunta bem aberta, hein, doutor? Mas eu acho assim, falando do chamado da medicina, né? A gente vê que essa questão do chamado da medicina, a depender de pessoa para pessoa, às vezes é muito subjetivo, muito objetivo. Eu, na época do vestibular, eu sendo bem sincero, não foi um chamado divino. Chegou, eu vou ser médico. Eu achava uma profissão muito interessante. Lógico, eu tinha outras dúvidas, pensava em fazer direito na época. Sempre gostei muito da parte de tecnologia também, né? Mas a gente vê que no Brasil, hoje, de certa forma, as escolas trabalham muito para o aluno pensar sempre na medicina. Talvez vendendo muito a medicina hoje, não tanto como uma profissão humana como ela deve ser, né? Mas muito como uma profissão que talvez garanta o sucesso que a sociedade almeja, né? A sociedade pensa. Enfim, pensava em direito, pensava em medicina. Sempre gostei muito dessa parte mais de tecnologia, de finanças. E eu pensei, fui ver a medicina e vi, caramba, a medicina... Eu gosto de conversar com as pessoas, a medicina tem um campo de atuação tão grande. Eu pensei, talvez eu não saiba qual médico eu quero ser. Mas com certeza, dentro da medicina eu vou me encontrar. E hoje eu me vejo, né, me encontro, mas qual tipo de médico que eu pretendo ser olhando para o futuro? É aquele cara que inspira pessoas, que eu acredito que é meu propósito, né? Que a gente conversa muito, o que é inspirar pessoas, né? O que é liderar? É você levar uma pessoa para um objetivo que nem ela sabia o porquê, e também você inspirar aquelas pessoas a ter resultados, não porque você está obrigando ela, mas porque ela acredita no seu propósito. Isso que a gente trabalha muito no MedLip. E aí eu decidi optar para medicina. Eu quero muito seguir essa parte mais de liderança, mais gestora. Eu acredito muito que meu propósito na medicina, além de prestar uma boa assistência para o paciente, mas eu me vejo mais com os pares, inspirando e liderando movimentos para a gente ter essa fazer visão mais já resultado. No começo, além de raro, né? Sim. É facilitador para o futuro, né? Talvez você vai construir com o tempo, né, esses alicerces. Já estão construindo, né, Flávio? Com certeza, com certeza. Assim, falando por mim, eu também, a minha jornada na medicina lá desde o pré-vestibular também não foi muito romântica. Eu decidi fazer medicina... Só eu sou romântico aqui, é? Não foi muito romântico, não. Assim, eu sempre gostei, sabe, de ajudar as pessoas. Nossa, na escola, eu era o amiguinho que deixava de estudar para ensinar os outros. Então, tipo assim, poxa, eu gosto de ajudar as pessoas. Nunca fui fã, assim, de matérias relacionadas à biologia, medicina em si, mas eu parei para pensar que talvez fosse a única coisa que eu me visse fazendo na minha vida. Eu não sabia exatamente para onde eu seguir, porque tem muita gente que já sai do vestibular, muita gente, não, eu quero ser essa especialidade, mas não, vou fazer medicina, vou experimentar. Eu fiz medicina sem saber se realmente era o que eu gostava, se eu queria. Graças a Deus eu me encontrei na medicina, sabe?
quando você entra na medicina, você entra na faculdade, sua cabeça muda, seus horizontes, assim, ficam cada vez mais claros, você consegue ver os caminhos, todas as possibilidades. Hoje, eu já trilho um caminho onde eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar essas pessoas a serem mais, ter um estilo de vida mais saudável, a ter um estilo de vida mais produtivo, a ter uma mentalidade diferente. Isso eu trabalho muito dentro do MedLip. Eu, hoje em dia, inspiro, lidero jovens a fazerem pesquisas. Eu lidero um grupo de pesquisa que eu realmente buscando inovar e buscando desenvolver as áreas da medicina, né? Sem a pesquisa isso não seria possível. Então é justamente isso que eu gosto de trabalhar na medicina, ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, a ajudar as pessoas a terem um estilo de vida mais produtivo, a se desenvolverem como um todo, né? É interessante, né? Porque assim, você percebe que, e a gente já conversou sobre isso em outros episódios, que a medicina, na verdade, não é só cuidar de gente, né? Mas, sobretudo, se trata disso, mas é uma profissão extremamente versátil. Sim. Você pode gerir, Sim, com você certeza. pode empreender, você pode salvar, inclusive pode salvar vidas, né? Inclusive pode salvar vidas, né? Mas eu queria pegar aqui já puxando esse gancho, não do salvar vidas, mas do empreender, que é algo que me fascina também, né? E que vocês desde jovem estão construindo. Isso aí para mim é extremamente interessante, porque isso muda um pouco a mentalidade do que era na minha época, por exemplo, que nos médicos a gente não pensava nisso na faculdade, né? A gente queria se formar, fazer residência, etc. O que é empreender para vocês? Empreender, doutor, que eu vejo muito com empreender. Empreender é quando você é muito incomodado com as coisas. Você se incomoda tanto, você tá no seu dia a dia, você vê, pô, esse probleminha aqui eu acho que eu poderia fazer de outra forma. Eu acho que eu poderia aqui inovar. Às vezes o pessoal acha que inovar é muito tecnologia. Mas inovar é você pegar alguma coisa e trazer uma solução mais simples. Então o que eu acho que é empreender, na minha opinião? Você vê esses problemas, você está incomodado, porque a gente vê hoje que a gente vive uma geração falando pela gente mais novos, né? São pessoas que preferem estar na sua zona de conforto, ver os problemas. Quantos problemas a gente vê nos hospitais no dia a dia? A filosofia explica isso, né? Porque a filosofia diz que nós nascemos para estar na nossa zona de conforto, né? Então, tudo que a gente faz é para viver melhor com zona de conforto. Mas eu acho que a humanidade faz exatamente o contrário. Nós somos gente e evoluímos para tal porque a gente saiu da zona de conforto, né? Eu gosto de dizer que empreender é um farnizinho, viu, cara? Com certeza. Assim, o que eu falaria sobre empreender? Eu tava aqui pensando, eu acho que empreender, uma forma mais romântica aqui que eu pensei, é enxergar o invisível e agir sobre o que não existe. É você ter a percepção do que pode mudar na vida das pessoas e agir sobre isso. É encontrar algum problema, alguma dor, algo que tá errado, algo que poderia ser diferente e agir sobre isso, tá entendendo? Antes de tudo, um ato de humanidade, Claro. né? Você dá a possibilidade, dá acesso às pessoas que não têm, a possibilidade de estar mudando de vida, a possibilidade de estar tendo acesso a um produto, a um serviço, que vai mudar a vida daquelas pessoas. Que então, vai melhorar, né? Que vai melhorar. Então, eu acho que... positivamente a sociedade, construindo algo maior do que você mesmo. Então, você tem que ter um propósito, né, na hora de empreender. Não adianta você ter um propósito de ganhar dinheiro. Muita gente entra querendo ganhar dinheiro, muita gente consegue, mas no fundo não tem um propósito, tá entendendo? Então, a gente poderia estar ganhando dinheiro de forma mais fácil, mas a gente escolheu um projeto de longo prazo, um projeto que a gente não sabe se vai dar certo, se vai vingar. É um tiro no escuro, algo que a gente nunca viu antes na nossa vida, mas que a gente tem um propósito ali. Por quê? Porque a gente acorda todo dia trabalhando, né? A gente vê muito aquele pessoal assim, desses coaches falando, não, eu trabalho 24 horas por dia, a gente não entende. Mas quando a gente começou esse projeto, é tanto trabalho, tanta coisa pra fazer, que a gente pensa, poxa, se eu não tivesse um propósito nisso, Desiste, né? Não, eu não queria estar aqui. E empreender é isso, é resiliência, é persistência, né? Também, sim. E errar muito. Vocês acham, assim, né? Até é curioso, porque assim, isso a gente não vê na sala de aula. Ou hoje a gente vê o empreendedorismo na sala de aula da Faculdade de Medicina. Como é que é? Hoje no Ceará, falando, se eu puder contar um pouco mais aqui, da onde surgiu, né, a ideia, que a gente está fazendo hoje, que é o MedLip, né, que já a gente vai explicar um pouco, foi uma série de fatores ao longo da nossa trajetória. Eu também não entrei assim, quero ser o que eu quero fazer empreendendo. Não, a gente se tornou, a gente não nasceu assim, a gente se tornou assim. Porque a medicina, ainda mais aqui no Ceará, nessa minha trajetória eu acabei, não sei se você sabe, fundei uma regional aqui de uma associação de gestão e empreendedores de inovação, cheguei a ser presidente da Associação Nacional de Estudantes, né?
E acabei tendo contato com pessoas do Brasil inteiro. Mas isso foi consequência lá de trás, porque aqui, dentro dos cursos de medicina, não é estimulado ter uma visão empreendedora. E até pelos próprios pais, né? Até Claro. a minha própria família não entendia muito bem o que eu faço. Pô, por que tu tá fazendo tudo isso daí? Já tem a faculdade, já tanta coisa para fazer. Então, como é que começou? Falando por mim, né? Eu comecei essa jornada na Liga de Anestesiologia da minha faculdade, que o Flávio também faz parte, que se chama Liance. E essa Liga de Anestesiologia, eu entrei logo após a pandemia, porque eu escolhi a anestesiologia naquela época. Hoje eu pretendo ser anestesista, muito casado com a minha visão de ser gestor, ter esses outros projetos. Porque na época eu entrei logo depois da Covid, estava muito em alta, né? O médico não sabe entubar, tem que saber ventilar. Aí a Liga de Anestesiologia estava aberta, pô, muito bacana. Vou entrar nessa Liga de Anestesiologia. Mas logo que eu entrei na Liga, a gente que é da Universidade Estadual, sabe que faculdade pública tem muitos os seus defeitos. Os estudantes que vieram da pandemia já estavam em outra fase, já estavam muito estimulados. Porque passaram pela pandemia não queriam mais tocar os projetos da faculdade. Então a Liga estava morrendo. Entendi. E aí chegou um colega meu e falou assim, cara, no segundo semestre, tu quer assumir a presidência da Liga? Assume aí. Porque senão ninguém vai querer assumir não. O que a gente espera? A gente que tem esse incômodo, né? Eu acho que só tem muito também, de querer fazer diferente. Tem, eu queria que fosse diferente, mas tem. A gente Seria espera mais fácil. que quando tem esses cargos de presidência, de gestão, de diretoria nas faculdades, é de se esperar que os estudantes tivessem mais interesse, que tivesse uma concorrência entre si, mas isso não acontece. Isso se casa muito com um fenômeno, não sei se você já ouviu falar, chamado Quiet Ambition. Já ouviu falar desse termo? Não. Que eu falo muito também quando eu estou conversando sobre isso. Que significa ambição silenciosa. É um termo muito usado no mercado corporativo. O que ele diz? Ele diz que a geração Z, no caso a nossa geração, nascida de 1995 a 2010, ela não quer mais hoje assumir cargos de gerência, cargos de liderança. Por quê? É uma geração que prefere muito mais ter o seu conforto, ter sua qualidade de vida, do que se submeter a um cargo desse e ter estresse. Porque a gente sabe. Gestão é estresse. Gestão né? é estresse. Liderança é estresse. No dia a dia, diariamente. Então, esses jovens hoje, eles não estão mais se preocupando com isso. E hoje aconteceu uma coisa pior ainda na questão, quando a gente fala de universidade como um todo, que antigamente o que fazia esse jovem se interessar por essas temáticas, o Flávio pode até falar um pouquinho também, era a obrigatoriedade do currículo acadêmico. Entendi. Mas aí é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque enquanto obriga o estudante a buscar atividades para melhorar o seu currículo, muitos entravam só pelo papel. Entendi. Aí hoje não é mais o Enari, né? Agora é o Enamed. E o Enamed acabou tirando a análise curricular do Enari. Por quê? Não tinha como um exame unificado a nível nacional garantir isonomia de todos os candidatos. E acabou que hoje a gente vê que os estudantes estão muito mais interessados em fazer parte. Então, naquela minha época, quando ninguém queria ser presidente, já estavam desinteressados. Hoje ninguém quer mais. Por quê? Eu não vou ter mais meu currículo. Vai dar o foco no... Mas você sabe, cara, a gente conversou no episódio passado com a Bruna Frota, que é advogada nos Estados Unidos. Você vê a diferença de mentalidade, né? Para o médico americano, para o formador do currículo americano, as atividades curriculares são, inclusive, um ponto a mais, digamos assim, na hora da avaliação do currículo, né? Sim. Então, hoje, o médico ou o estudante de medicina que sai um pouco da caixinha, que vai fazer trabalho comunitário, mesmo que não seja dirigidamente na medicina, isso conta pontos para quando ele vai postular aí a residências médicas fora do país. Né? Sim, Extremamente importante isso. Até estavam tentando implementar isso. O problema é porque tentaram remediar um problema com outro problema. Foi mais ou menos assim. O Enari estava com um problema de ter muito... Como é que eu posso dizer? Muita gente vendendo fraude. O que acontecia? O estudante não fez nada durante a faculdade, principalmente no quesito científico, que é o mais difícil, digamos assim, né? Tem que fazer tantos trabalhos para congresso, para revista, o pessoal não quer fazer, não se interessa. E aí acaba que entrava em grupos para pagar, para outra pessoa fazer e publicar para você. Isso aí estava crescendo muito, porque o Enari surgiu, né? E tava todo mundo fazendo isso, crescendo, o pessoal ganhando dinheiro com fraude, descontroladamente. E aí eles, para resolver esse problema, tiraram o currículo. Então, Entendi. tiveram problema e substituíram um problema pelo outro. Entendi. É. E aí a gente tem
talvez aí a falta de apoio, a falta de uma observância maior das universidades para esse tipo de currículo, não só o currículo das ligas, que eu acho que desde o meu tempo a gente já tinha isso muito, muito claro, mas voltando para o empreendedorismo, quando eu tive no Chile, por exemplo, eu tinha um colega meu de residência que ele fez um programa que o raio-x piscava. Então ele percebeu, ele era engenheiro, veja bem, o cara é engenheiro, e fez um programa. Ele percebeu que quando as imagens estavam em movimento, a gente conseguia ver a mudança do padrão mais facilmente. E ele patenteou, obviamente não foi aplicável, mas ele patenteou, veja bem, estudante de medicina, ele era meu interno na época, estudante de medicina, ele viu que, então, ele empreendeu e a universidade dava ele uma bolsa, dava esse apoio, né? E no Brasil, eu não sei se mudou, mas na minha época não tinha nenhum incentivo. Eu tive com o Cauê aí há uns 2 meses, Cauê Gasparotto, lá de São Paulo, um menino, digo menino assim porque eu tô velho, pode não parecer, mas tô velho. Não, rapaz. E ele falava que a USP realmente dava algum incentivo, mas não era essas coisas todas. O que ele fez lá foi um pouco mais disruptivo, né? Que talvez vocês estejam vivendo aqui, fazendo aqui. As universidades realmente não dão apoio nenhum nesse sentido? É porque ele tá falando da USP. A USP talvez tenha um orçamento 10 vezes maior que qualquer outra federal que existe, não, mas né? mesmo falando das universidades a nível Brasil, doutor, eu cheguei a presidir essa associação a nível nacional de gestão empreendedora de inovação, voltado para lideranças jovens, né? Que a nossa missão, na época, era justamente formar lideranças. A gente entendia liderança da forma mais ampla possível. Nisso eu acabei tendo contato com pessoas de diversas faculdades do Brasil. Desde a USP, São Paulo, Unifesp, pessoal de Curitiba. E a gente vê que realmente tem um atraso muito grande das universidades do Brasil inteiro. Entendi. Até do eixo sul-sudeste. Claro, no sul-sudeste há polos muito fortes, como por exemplo, eu posso citar lá no Paraná. Lá no Paraná tem várias pessoas que saíram tanto de universidades públicas, empreendedores com grandes soluções. Tem um polo ali em São Paulo, né? Também naquelas faculdades privadas mais caras, como a Mandic, que estimulam o empreendedorismo. Mas as universidades públicas, ainda de forma geral, não estimulam o empreendedorismo, né? Não dão para o estudante aquela visão que ele... O que a gente consegue ver? Todo dia a gente vê problema. Claro. Todo dia a gente vê problema no hospital. O hospital, por exemplo, falando aqui de Fortaleza. Você vai no hospital que tem prontuário eletrônico. Aí chega em outro hospital que é da mesma secretaria e não tem prontuário eletrônico. Você fica perguntando, como assim? Por que não tem, né? Sendo que ninguém é ensinado aqui. Pô, você como estudante de medicina, você sabe os problemas, você entende a ponta. E se você se conectar com um colega da engenharia, um colega da computação, que sabe fazer o software, sabe fazer a tecnologia, tu pode gerar uma solução e pode patentear. Então não tem esse estímulo. Até agora teve uma nova atualização na diretriz nacional curricular da medicina, que está estimulando o quê? A entrada da inteligência artificial, da telemedicina, mas falando como um todo, no sul e sudeste, que é mais avançado, tem poucos, né? Ainda mais nas faculdades tradicionais, ainda é muito tradicional mesmo. E aqui no Ceará a gente está muito atrás. Estamos engateando, né? Já trazendo isso e entendendo o papel de liderança que vocês têm construído, o que é que vocês diriam hoje para um estudante que está entrando na faculdade e que deseja empreender? Quais são os caminhos que ele pode trilhar e que caminhos vocês trilharam, né? E obviamente, o que é que eles podem fazer para mitigar os erros? Bater na porta do reitor, dizer, reitor, como é que funciona isso? Como é que vocês estão hoje empreendendo? Qual o recado para os estudantes aí que querem empreender? Sim, eu acho que ele teria que começar com um básico de ser diferente, né? Porque não é todo estudante de medicina que empreende, né? E empreender não é para todo mundo. Não é todo mundo que empreende, assim, realmente. Exatamente. Eu acho que ele teria que começar diferente, porque para empreender você tem que ter habilidades. Você tem que saber gestão, você tem que saber liderança, você tem que fazer finanças. Não vou dizer que esse estudante ele vai precisar dominar isso tudo de cara. Mas por que ele não pode, por exemplo, ter experiências? Porque eu acho que na sua vida tem três pilares importantes, né? Que seria a experiência, o seu network e o seu conhecimento. A sua experiência, você tem nesse momento, você tem que trabalhar esses 3 pilares. O conhecimento, ele vai, por exemplo, vai construindo, vai lendo, vai estudando. O networking, ele vai vivendo, vai construindo a cadeia, mas as experiências ele tem que trabalhar nisso durante a faculdade. Então, por exemplo, ele pode tentar pegar um cargo de presidência, como ele pegou, vai pegar um cargo na Atlética, no CA, no Centro Acadêmico,
Ele pode, por exemplo, pegar uma monitoria, ser um bolsista, né? Tem muita... Na nossa faculdade, por exemplo, tem muita cadeira em déficit que os monitores que carregam nas costas tem que, tipo assim, dar a cara a tapa, ser líder e vamos lá, bota isso aqui pra frente. Então você tem que começar pelo menos pelo básico. Tá entendendo? Faz a diferença na sua faculdade. Antes de querer empreender, antes de querer solucionar alguma coisa, esteja dentro. Tá entendendo? Esteja dentro do seu meio, esteja entendendo o que está acontecendo, esteja incluso nesse processo. Depois que você está incluso, aí você, muito do que ele falou, veja o que está dando de errado, né? Veja onde está ali as lacunas, o que pode melhorar. Poxa, eu estou vendo aqui que os estudantes odeiam, por exemplo, na minha faculdade, aquela disciplina. Poxa, ninguém gosta dessa disciplina aqui, essa disciplina, todo mundo tem dificuldade, é um exemplo. Por que eu não boto alguma coisa em cima disso aqui? Não faço uns resumos? Por que eu não faço uma aula particular? Uma coisa bem simples. Aqui, eu tô dando um exemplo bem simples. Já um dinheiro extra. Isso é empreendedorismo. Você viu ali uma lacuna, você investiu em cima disso, entendeu? Você viu uma dor dos estudantes, dos seus colegas, já empreendeu. Por que você não pode, então, no futuro, escalar isso? Pegar a faculdade vizinha, você transformar isso no modo digital para você conseguir instalar, para você conseguir escalar isso aí. Então, realmente, é você ver um problema, arrumar uma solução e tentar escalar. Por exemplo, é uma forma simples. Existem diversas formas de empreender, mas aqui... Você falou um negócio interessante, Flávio, assim, é começar com o básico, né? Sim. E dar a oportunidade de ter experiência. Isso é sim. interessante, porque a gente falava, inclusive, no nosso podcast que a gente gravou, no MedLip, a gente vai já falar sobre ele, que eu quero aprender hoje com vocês. A gente falava que, na verdade, ligar os pontos, a gente liga os pontos depois, né? Quando a gente olha para trás e vê... o Steve Jobs que a gente falou, né? Que aquelas experiências, elas fizeram sentido para construir você nesse... Então, assim, foi muito interessante o que você falou, né? Acho que no momento do estudante, acho que o momento é esse, é de construir experiência, e até para se descobrir se quer, se não quer, se gosta, se não gosta. Ele tá com 18 anos entrando na faculdade, pô, tem que construir experiências, não sabe nada, né? Tem que construir experiências, pô. Eu acho que é muito, doutor, do que o Flávio falou, né? Além da questão da experiência, que eu acho que o pessoal tem que se perguntar também, é onde eu quero chegar no final do ano. A maioria dos estudantes vive no automático, tá lá todo dia. Mas se você tá todo dia, a experiência não vem. A experiência tem que ser de forma ativa. Eu, por exemplo, tudo que eu sou imaginar de oportunidade que apareceu, eu ia. Então, continuando um pouco a história... burnout aí constante. Burnout enche foge, né? Mas começando essa questão, continuando a história que eu tava falando, da questão da liga, que foi a minha primeira experiência, eu tinha um projeto bem claro. Não, eu quero... Na minha faculdade não tem campus de prática e eu queria muito deixar algo para minha liga. Onde eu passava, eu sempre tenho a mentalidade, o que eu posso fazer de melhor nas condições que eu tenho aqui? Então, o que a gente fez? A gente fez um grande simpósio inédito aqui no Ceará, estava no terceiro, quarto semestre organizando, que foi o primeiro simpósio de anestesiologia, farmacologia e dor. Temos toda uma relação com a sociedade, tanto local quanto brasileira, que a gente tem até hoje, né? E com esse simpósio eu comecei essa primeira parte empreendedora, de liderar pessoas, de liderar uma equipe. Fui em busca de patrocínio, conseguimos patrocínios, para minha cabeça, naquela época, relativamente até altos, né? A gente conseguiu mais de R$6.000 de patrocínio. Excelente. E com todos, chamamos grandes empresas para estar. Parecia um mini congressozinho na nossa faculdade. Assim, para mim, no segundo, terceiro semestre, caramba, isso aqui saiu do papel mesmo, né? Massa. Porque a gente começou a agir. E aí, com isso, a gente conseguiu comprar todo o equipamento para a liga, esse terceiro, quarto semestre. Boneco de intubação, laringoscópio, tubo laríngeo, boneco de esporte baço de vida, projetor. O que eu tinha pensado no começo do ano? Eu queria só um boneco de intubação. Acabou que foi tudo isso. Nossa. E nisso, fui continuando buscando experiência. Entrei na Atlética Acadêmica junto com o Flávio. Aí fundamos lá a diretoria de patrocínio. Entrei na Associação Médica Cearense Jovem. Depois a gente criou um projeto de educação financeira, né, dentro da nossa universidade. Começamos a fazer mais parceria com a Sociedade de Anestesiologia para ter dentro do Congresso Cearense um espaço para os jovens acadêmicos. Massa. Fizemos, aí a gente começou a ter tanta experiência dentro da faculdade e pensando, vamos buscar mais experiência, não foi não, Flávio? E a gente começou a fundar um outro projeto que era a Escola Cearense de Medicina e Inovação, né? Que a gente fez vários eventos aqui, summit de DPOC, até com um colega médico. Sessões clínicas. A gente que também carregou nas costas o estágio de clínica médica lá da Santa Casa, a gente que fez o concurso. Nossa, a gente fez muita coisa, né? Entrei também na associação de gestão, né? Fundei a regional aqui do Ceará. E nessa que eu fundei a regional do Ceará, qual era a missão? Era justamente formar lideranças, né? A gente começou a estimular nas faculdades essas ligas de gestão, empreendedores e inovação. E começamos a se conectar com todos os stakeholders da cidade. Você para pensar,
Os Legal, meninos são um né? pouco ousados, né? Estão em todo canto. Não, mas é isso, é construção de trajetória, né? E isso é interessante, né? Porque hoje você enxerga além. Na minha época, e hoje, enfim, sim, acho que. E claro, é de cada um e a respeito em todo o movimento que você queira fazer, né? De que, por exemplo, fazer o Medicina Limitada não é fácil para mim. Eu tenho que deixar de trabalhar, tenho que deixar de estar com a minha família, 2 filhos pequenos, etc., para a gente estar construindo isso aqui, né? Então, do mesmo jeito, eu acho que e é interessante que vocês façam isso enquanto jovens. Quanto mais experiências tiverem, com certeza o alicerce para uma vida de futuro, um futuro de sucesso, de brilhantismo, fica mais fácil atingir o objetivo de vocês, né? Mas eu quero, agora, de verdade, eu quero aprender, porque assim, para mim tem sido um grande teste fazer o Medicina Limitada. Sempre gostei muito da comunicação e tal. Mas é difícil você fazer a produção, convidar e tal. Eu quero saber como é que nasceu o MedLib Podcast. Nasceu dessas experiências, nasceu para alicerçar um objetivo maior. Como é que nasceu o MedLib? Nasceu de 2 jovens inquietos saindo para conversar com todo mundo. Top, para aprender. Eu acho que puxando o que a dica é justamente o estudante e até a pessoa de modo geral. Essas experiências não vêm, tem que ser ativas. E você não tem que ter medo de conversar com as pessoas. A nossa ideia não surgiu assim do nada. A ideia foi totalmente diferente de toda a experiência que a gente teve ao longo dessa trajetória e todas as conversas que a gente teve. Mas eu acho que o que mais impactou pra gente ter essa visão, se eu for bem sincero com o senhor, foi, por exemplo, presidente do CREMEC que eu conversei, presidente do sindicato, presidente da MC Médicos. Eu acho que não foi. Eu acho que o que mais influenciou a gente é quando você busca tantas experiências que você começa a buscar experiências além da bolha da medicina. Massa. Porque às vezes a gente da medicina fica tanto na medicina, né? O colega só fala do caso, qual foi o paciente de hoje, e você se fecha. Mas tem um mundo muito além que quando você traz para a medicina, você consegue trazer algo legal. Uma visão de fora. E até explicando aqui um pouco do projeto, qual a nossa ideia com o MedLib. O MedLib, o podcast é só um braço do MedLib. O MedLib, qual é a nossa ideia? É a gente estar construindo uma comunidade, um ecossistema, que a gente vai unir, que a nossa missão é que o estudante de medicina ele tem uma formação exemplar na parte dessas soft skills, de mentalidade, da questão de pesquisa, da questão de oratória, de saber se conectar com essas pessoas. Saber vender. Saber vender. Saber ser um líder, saber gestão, saber finanças, saber tudo, ao mesmo tempo que... Ao mesmo tempo que ele é bom tecnicamente. Porque não adianta nada o cara ter essas habilidades e ele não ser um bom médico. Ele não ter um bom tratamento com o paciente. Sendo que essas habilidades, elas são muito importantes porque a medicina é uma especialidade humana. Você se conecta com o seu paciente, você se conecta com o seu colega médico, você se conecta com o presidente. Então o cara construindo isso, ele passa a ser um médico tanto com habilidades para empreender e para fazer outros projetos, mas ele também melhora o relacionamento dele com o seu próprio paciente. Exatamente. E puxando esse gancho é porque a gente também percebia que existia 2 paradigmas, né? 2 estigmas de médicos na sociedade. Aquele que é provavelmente um staff de um ambulatório do HGF, de algum hospital de referência público, que ele é muito bom, todo mundo sabe que ele é bom, ser atendido por ele é um privilégio, mas ele tá ali, no SUS. Tá entendendo? Ele não sabe se vender tanto. Você vai nas redes sociais, tem ali 300 seguidores, né? Mais a família dele, não posta da vida dele. As pessoas, assim, fora da medicina não conhecem ele. E tem aquele médico que as pessoas costumam chamar de charlatão. É um médico que ele já tem um consultório dele. Se ele entra no Instagram ali, tem mais de 10 mil seguidores, muitas curtidas, muito engajamento. Você vê as fotos deles, assim, bem produzidas, sabe? Ele sempre bem vestido, falando bem, sabendo conversar. Nem sempre é ético, né? Mas nem sempre ético. Às vezes ele bota lá medicina estética, né? Medicina da longevidade, essas coisas que ele, né? Tá entendendo? E aí a gente pensa, poxa, por que não pode unir o melhor dos 2 mundos? Porque ele não pode ser o 45, né? Pois é. Que é o 45. Porque a média 88 dividido 80. É 88 dividido por 2. Ou eu sou um médico muito bom, o staff, que eu sou muito reconhecido pelos meus pares, mas talvez eu não tenha uma expressividade tão grande na sociedade. Ou eu sou o 80, que é aquele médico que é muito reconhecido, mas talvez ele não seja tecnicamente tão bom. Então, mas porque eu não posso ser o 45? Você sabe que a ideia, e acho que a gente converge nesse aspecto, do medicina também é isso, né? É ocupar um pouco esse espaço e tentar filtrar aí a visão do público do que é o bom médico, né? Que não é aquele cara... só que tá ali
que faz Instagram, 1 milhão de seguidores, Sim, etc., sim, que sim. sabe se comunicar muito bem e até por isso abre portas para desejos, né, Sim. escusos, né, e tal. Então a medicina ele também nasce nesse mesmo teor, né, de mostrar um o que pouco é a medicina, o que é de a fato. medicina, né? Vocês acham que vocês estão conseguindo impactar? Vocês conseguem ver o reflexo do MedLib Podcast e, né, daqui a pouco vocês falam um pouco mais do projeto, mas vocês estão vendo o impacto disso com os colegas de vocês? A gente começou, Dr. MedLib Podcast, com a ideia do podcast. Então a gente tinha vários contatos, né? Tanto dos estudantes como um todo, a gente conhece grande parte dos estudantes das faculdades e também muitos colegas médicos. E a gente pensou, pô, enquanto a gente está desenvolvendo a nossa solução, querendo o nosso orçamento é limitado, a gente vai falar um pouco aqui da nossa solução daqui a pouco, vamos iniciar um podcast. Que esse podcast a gente possa usar dele para ser uma espécie de mentoria acessível para esses estudantes construindo essa mentalidade com esses médicos que a gente considera referência. E com estudantes de medicina também, né? Mas também dar voz ao que a gente não via nos outros podcasts. O que a gente viu nos outros podcasts? Ou era de temas muito específicos da medicina, vamos discutir choque. Cardiologia, vamos discutir hipertensão. Ou era de temas talvez muito nichados, gestão, faturamento de clínica, que não é o que a gente quer trabalhar. Consultório médico, essas coisas. Vamos dar voz para quem realmente está gerando impacto na faculdade. Que às vezes tem voz lá, mas não tem voz para a sociedade. Que quem é? São aqueles estudantes que já são lideranças acadêmicas. E a gente vê muito isso hoje nos estudantes que lideram as atléticas acadêmicas de medicina. Tu pode até falar um pouco, Flávio, o que são as atléticas acadêmicas? Bem, é até difícil de definir o que é uma atlética, né? Eu faço parte da minha atlética desde o meu primeiro semestre. E eu sou apaixonado pela minha atlética, por mais que hoje eu esteja afastado. Existem várias atléticas por faculdade? Toda faculdade tem uma atlética. Todo curso tem uma faculdade, né? Então, por exemplo, isso é mais forte aqui no Ceará na medicina, né? Então, todas as faculdades de medicina hoje, as faculdades mais antigas, assim, de medicina, porque tá abrindo muito, né? Tem uma atlética. Falar sobre isso. Tem uma atlética de medicina. Então, aqui a gente é da Estadual do Ceará, a gente tem nossa atlética. A Unicris tem a atlética dela, a Unifor tem a atlética dela, o UFC de Sobral, o UFCA. O que é uma atlética? É uma associação acadêmica de estudantes de medicina que eles se reúnem em prol do esporte. Eu posso definir assim. Beleza. E eles têm os treinos, eles promovem os treinos com os treinadores, né? Para o pessoal poder praticar, para o pessoal poder ali, se integrar. Também tem as caloradas, né? As famosas caloradas. Hoje em dia, não sei como é que era feito antigamente, mas hoje em dia quem organiza são as atléticas, tradicionalmente, né? Era o CA na nossa época. Pronto. Né? Hoje em dia é a atlética que faz. Aqui no Ceará, pelo menos, as atléticas que fazem a calorada, faz todo aquele trote acadêmico, né? Com os calouros. E também as atléticas, elas se integram entre si, que é o intermédio. Massa. Tem o InterCE. Falando de esporte. Falando de esporte. Mas trazendo o que o senhor perguntou um pouco antes, está sendo estimulado empreendedores na universidade? Talvez curricularmente não. Mas hoje, esse movimento das atléticas acadêmicas é o que é mais próximo realmente do empreendedorismo forte nas faculdades. Legal. Porque é uma experiência muito massa que eles têm, né? Com relação a... Eles têm produtos para vender, eles têm eventos, eles têm treinos para chamar o pessoal para ir, tem que criar uma cultura na atlética, né? Porque o que move a atlética é uma cultura. Entendi. Assim como toda empresa. Como é que eu posso dizer? Uma identificação, Entendi. Como é, por exemplo, que você tem... Você tem um time de futebol? O futebol americano, Sim. por exemplo. Exatamente. Lá nos Estados Unidos não tem muito essa das faculdades, eles... Poleira, boné da lá é outro mundo, tá entendendo? Aqui lá é outro mundo. Aqui a gente tem as atléticas, né? A gente viaja pra jogar, tem festas e etc. Mas aí é justamente isso. Imaginem um estudante de medicina da faculdade, em plena faculdade, tendo que fazer um evento para mais de 1.000 pessoas, para 3, 4, 5 mil pessoas, tá entendendo? Pra você ter ideia, esse movimento das atléticas, imagina um estudante, presidente da atlética, ele tem que lidar com diretoria, normalmente são vários setores. Uns 40 pessoas, assim. 40 pessoas. Começa a lidar com dinheiro entrando e dinheiro saindo, fluxo de caixa, relação externa com o reitor para pegar ônibus para ir para os campeonatos. Política com as outras atléticas. Com né? as outras faculdades. Criação dessa cultura. E para você ter ideia, hoje os movimentos das atléticas estão tão fortes que as atléticas aqui, além de terem treinadores profissionais, estão organizando eventos, como por exemplo o Intermédio que vai ser aqui em Fortaleza, eventos de faturamento de mais de R$1 milhão. Olha aí, legal. Tudo organizado por estudantes. E vocês acham que vocês estão chegando nesses estudantes? Vocês estão impactando? O MedLib está sendo escutado por eles?
Olha, a gente tá, por mais que a gente esteja no começo, a gente tá agora no 10º episódio, a gente tá com 2 meses e meio que a gente tá realmente botando o projeto pra frente. Eu já vejo um impacto significativo no sentido de que às vezes eu tô falando com o pessoal, todo mundo já sabe que eu faço um podcast, todo mundo já fala, ei, macho, aquele livro que tu falou, massa. Aí alguém vem me mandar uma mensagem, ei, aquele livro que tu falou ali, tal, ei, esse doutor aqui, não sei o que. A galera fica falando, a galera fica comentando, a galera fica estimulando, né? Eu já percebo que o pessoal já tá assistindo. Pelo menos isso. Show. Já tá assistindo. Né? O processo ali, a criação de mentalidade é com o tempo, né? A gente tá com 2 anos. Persistência. É persistência. É martelando ali na rede social da pessoa, né? Pra ficar um pouco menos dopaminérgico e ficar um pouco mais de conhecimento. Quem sabe ali aparece um corte do Dr. Dover falando ali sobre falando sobre o propósito da medicina, falando sobre toda a inspiração, né, para aquele estudante de medicina pensar de uma forma diferente. Então é isso que a gente quer, né? Com o tempo aquele estudante de medicina fique vendo, cria em si uma mentalidade. Então o podcast é uma das formas que a gente criou, né, para atingir isso. E a gente vê realmente, doutor, que o pessoal começa a vir falar, pô, aquela dica que tu deu de gestão de tempo, de liderança. Aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo. E essas atléticas que a gente tá trazendo, que imagine, doutor, todo esse movimento fortíssimo, é tão forte, doutor, que acho que nós tomamos pela UFC, né? O pessoal acho que na época falava, não, o Dr. Dover da UFC. Hoje não. Hoje seria o Dr. Dover da Selvagem. Entendi. É o nome Atlética. Massa. E essa atlética é tão grande, mas a representatividade pra você ver, não tinha né? espaço dela mostrar o que de fato ela é. Então o pessoal chega e vê, pô, muito bacana, vocês levaram a atlética lá pro episódio, descobrir como é que eles funcionam nos bastidores, né? Pô, muito legal, quero fazer parte. A outra atlética, pô, eu vi que vocês já gravaram, vai ter o meu também. Né? Exatamente. Fica se autoconvidando. Vai ter o meu também. Hoje, com 23 faculdades de medicina no Ceará, você pensa que quantas atléticas grandes realmente existem? Talvez ali, contando com as do INTECE, talvez tem 12, né? Digamos assim, ó, metade ainda tá ali muito pequena. Engatinhando, né? Então a gente pensa assim, fora as de segunda divisão, vamos dar aqui. Então tem 8 grandes, assim, digamos assim. Poxa, olha a oportunidade que a gente tá colocando pra esse pessoal que tá começando agora a faculdade, que não tem nem sequer as 12 turmas. A visão que eles podem ter de uma atlética que já é grande, uma visão que essas atléticas que são grandes hoje não tiveram quando eles eram desse tamanho, tá entendendo? Então não teve com quem se espelhar, tá entendendo? Não teve alguém... com os que antecediam, né? Mas não existia. Não existia. O movimento de atlético começou em 2017, 2018, tá entendendo? Muito jovem. Então realmente é uma oportunidade que a gente tá dando pra esse pessoal pra já criar-se uma cultura no nosso estado, tá entendendo? Tipo assim, não é fácil como a gente tá falando de empreendedorismo. Você tem que persistir. Se a gente viu incômodo, a gente ficou incomodado, não, vamos botar pra frente. A gente poderia parar no primeiro, o senhor mesmo falou. Pô, a gente tem que chamar convidado, tem que confirmar com o convidado, tem que fazer roteiro, a gente edita, não edita, né? Mas a gente faz os cortes, posta nas redes sociais. Faz a thumb. E como é que consegue dar conta de fazer isso, ser bom estudante tecnicamente? Como é que vocês conseguem? Porque assim, eu ainda consigo deixar uma tarde livre pra mim e tal, mas vocês estão começando, então como é que consegue fazer esse casamento aí? Faculdade... Aí, é muito com o que a gente ensina, né? Que é gestão de tempo. Uma das principais habilidades que qualquer pessoa tem que ter, né? Que desenvolveu muito, tá dando uma dica aqui pra quem tá assistindo o podcast, que acho que mudou minha vida, sempre dou, né, Flávio? Flávio pode comentar daí pra ele também. É porque assim, doutor, quando a gente fala em gestão de tempo, primeiro que não existe, eu não tenho tempo. Isso você já tem que tirar do seu vocabulário. Não tenho tempo, você troca, não consigo priorizar isso. Perfeito. E a questão de gestão de tempo é que o nosso cérebro, ele não foi feito pra pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele é feito para executar. Então, quando a gente pensa demais, tipo, por exemplo, podcast, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar medicina, tenho que falar com tal pessoa, tenho que ligar para minha mãe, o nosso cérebro dá um tilt. Não consegue. E aí você começa a ficar ansioso. Então, você tem que usar de ferramentas hoje, principalmente as ferramentas tecnológicas, se você for mais familiarizado com isso, para criar um segundo cérebro que você consiga terceirizar tudo isso e virar um executor. Aí o que eu recomendo, que eu faço, que funciona, né? Claro, é que nem beber água, a gente fala também, gestão de tempo, gestão de uma forma geral, que nem beber água, todo dia você tem que estar alimentando o sistema. Mas o que eu uso hoje, dando uma dica para todo mundo, dando uma dica pro senhor também? Eu uso 3 ferramentas. O Todoist, que é um aplicativo, sem fazer propaganda aqui, né? Mas um aplicativo muito bom. Mas o Todoist, ele serve pro dia a dia, eu vou explicar cada um aqui. Todoist, Notion Calendar, o Notion e o Waze, né? Interligados com o Google Agenda. Vou tentar explicar isso aqui, Flávio. Vou anotar aqui, cara. Como é que funciona a dica? Pro seu dia a dia, você vai baixar o Todoist,
que o Todoist é o aplicativo que tem a maior facilidade e intuição para você usar no dia a dia. Então você pega aqui, tem uma lista de atividades. E essa lista você consegue mexer por meio de etiquetas. Então, por exemplo, quando eu estava na equipe nacional da associação que eu falei pro senhor, eu tinha que delegar para 20 pessoas diferentes, mandando mensagem. E eu tinha que lembrar o que eu deleguei para essa pessoa e o prazo que ela ficou de entregar comigo. Então você consegue criar etiquetas de mensagem. Então, no dia seguinte eu já botava todas as mensagens que eu tinha que mandar. Pegava, só mandava. Eu consigo criar projetos. Então eu criava um projeto dessas pessoas que eu delegava. E botava o que eu deleguei para cada um e o prazo. Eu sempre lembrava. Consigo colocar etiquetas que o Flávio pode falar daqui a pouco também, de matriz de Eisenhower, lei de Parkinson, né? Então, dia a dia é Todoist. E você consegue criar projetos lá, que é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Porém... O Todoist é tão bom, você tá aqui trabalhando, você tá aqui na correria, você pensa, puxa, esqueci, tenho que ir no supermercado. Você bota no Todoist. Ele vai te lembrar. Se você pedir, você precisa ir no supermercado tal hora, você bota lá. Ele vai te lembrar. Na hora ele vai apitar, você vai... Poxa, supermercado, tô indo. Tá entendendo? Ele é muito prático, muito prático. Legal. Pro seu dia a dia, você pegou, bota todas as suas atividades que tem que fazer no dia. Ele é tão bom, doutor, que... Quando é que é o aniversário do senhor? 7 de janeiro. 7 de janeiro. Pronto, eu botaria aqui, ó. Dr. Dover, 7 de janeiro. Todo ano. Aniversário. Automaticamente, todo ano ele vai me lembrar. Se eu botar assim, tenho que fazer uma atividade, próxima semana por 3 semanas. É todo automático. Nossa. Pra só semana... escreve o bicho... Tem uma inteligência lá que ele interpreta o que você quer. Então, tipo assim, eu botei aqui, gravar podcast com o Dr. Dover hoje às 6 horas. Ele apitou aqui, ó. Apitou. Mas aí, pra semana, o melhor que eu acho de visualização pra você ver sua agenda é o Notion Calendar. Aqui, ó, gravação do Dr. Dover, tá aqui, ó. Que é outro aplicativo. O Notion Calendar, como é que ele funciona? Dá pra integrar o Todoist com o Notion Calendar diretamente? Não dá. Certo. Mas a gente é brasileiro. O que a gente faz? Conecta com o nosso Google Agenda. Certo. Mas o Google Agenda, que o pessoal usa muito, eu não acho ele legal, porque eu não acho a visualização dele tão legal. Então você conecta com o seu Google Agenda e conecta o Google Agenda com o Notion Calendar. Entendi. E aí qual a vantagem do Notion Calendar? Você consegue ter uma visualização bem prática da sua semana e você consegue criar horários na sua semana muito mais rápido que o Google Agenda, já colocar lá um endereço, colocar lá a duração e se quiser, coloca o Meet. Teve época que eu fazia muita reunião online, eu já colocava o Meet. Qual é o teu e-mail? Eu já criou aqui o Meet. E aí, outro macete. Você conecta tudo isso com o seu Waze. E ele ainda lembra o horário que você tem que sair. E aí diz pra você... Mas em questão de database, o que é database? É tudo aquilo que você não precisa olhar todo dia. Todo dia atividades Todoist. Eu olhei e fiz. Mas, aquela minha planilha da nutrição, quero fazer uma dieta, aquela minha planilha de hábitos... não sei, quero fazer alguns resumos aqui. Eu sou um radiologista, né? Quero fazer alguns resumos aqui dos organizar meus pacientes, qualquer coisa da sua vida. Aí você puxa um Notion, que é um sistema um pouco mais complexo, que você consegue criar resumos, consegue criar páginas personalizadas, que é bom pra quê? Tudo aquilo que você não precisa olhar o tempo todo. É um sistema de gestão, digamos assim. Sistema de gestão. Então Pessoal, né? É como se fosse um grande bloco de notas com várias funções. Massa. Aí você une todos esses e aí você começa a gerir melhor seu tempo. Essas horas que eu tô percebendo que eu tô ficando velho, viu, cara? Porque na minha época era só uma agendinha de papel. Se o senhor, o que olhar a gente vê... o tempo todo, né? Mas é tanta inovação que até a gente fica, às vezes, um pouco confuso na hora de se integrar, de pegar aquela tecnologia nova pra gente, porque realmente é... Eu tava com os residentes César Carlos, eles me mostraram o Google Need, um aplicativo Notebook LM? Não, onde eles guardavam todos os prontuários de todos os pacientes no celular, assim, tipo, Sim. Eles anotavam as pendências de todos os pacientes, eu, até anotei para ver se eu consigo um dia aprender, se eu aprender um desses, você já tá bom demais. Você pode fazer isso no Notion, pode criar lá uma página de paciente e ir botando os pacientes. Porra, legal. Fica tudo na nuvem. Aí tem as bases de dados dos pacientes, você pode colocar algum tipo de propriedade, por exemplo, esse paciente aqui já recebeu alta, esse paciente está internado, esse paciente aqui está em investigação, você pode colocar, aí depois você coloca outra visualização com base naquela base de dados. Pronto, quais são aqui os meus pacientes que estão em observação? Quais são os que receberam alta? Quais são os que eu ainda tenho que ver hoje? Então, é um negócio que... Legal. Até eu não domino 100% o Notion, né? O Notion é um mundo, é tipo Excel. Ninguém vai dominar 100% aquele negócio. Assim, respondendo a pergunta do senhor, como é que a gente consegue conciliar tudo isso? É que a gente, ao mesmo tempo que a gente foi tendo várias experiências, isso requereu da gente melhorar algumas habilidades. Principalmente a questão de habilidade de gestão de tempo. Claro, eu vou dizer que a gente acerta todo dia, não. Porque é que nem beber água. Tem dia que você fica cansado. E aí começa a ficar mais ansioso. E o Flávio pode falar um pouquinho, Flávio,
aquela questão que ajuda muito, a questão tanto a matriz de Eisenhower, mas a lei de Parkinson. Que eu acho muito interessante o pessoal daqui saber também. Comentou lá. Também tem o princípio de Pareto, né? Que a gente Princípio pode de Pareto. Tem muita coisa que a gente comentou no podcast, mas sobre gestão de tempo. Eu ia falar uma coisa, mas é aquilo. Você tem que saber ser produtivo, né? Você tem que saber o que realmente importa. O princípio de Pareto. Pareto era um economista italiano, se eu não me engano. Ele percebeu uma coisa interessante, que 80% das terras da Itália na época faziam parte pertenciam a apenas 20% da população. Ele percebeu que isso extrapolava em outras coisas. Isso extrapolava para tudo. 80% das palavras, 20% das palavras fazem 80% da conversa. 20% dos seus hábitos, das suas atividades fazem 80% dos seus resultados. 20% dos clientes fazem 80% do faturamento. 20% das suas dos seus familiares, dos seus amigos, assim, dos seus contatos, fazem 80% da sua felicidade. Então, realmente, é tudo 20-80. Então, o que a gente parou para pensar? Poxa, a gente faz tantas coisas durante o nosso dia. A gente tem uma pesquisa que faz que a gente tem 35 mil atividades durante o dia. Eu tô aqui, se eu coçar a cabeça, é uma decisão, digamos, decisão, atividade não, uma decisão. Então a gente tem que tomar as melhores decisões, tá entendendo? Então a gente, de tudo que a gente faz no dia a dia, a gente tem que ver aquilo que é os 20%. Quais são esses 20% que vão fazer 80% dos meus resultados? Então, por exemplo, eu tenho que estudar é interessante? Interessante. Então, estudar tá nos 20%. Eu tenho que, por exemplo, trabalhar tá nos 20%. Gravar o podcast? Tá nos 20%. Mas aí que tá. O que é os 20% pra você? Vem o que a gente falou lá atrás. Você tem que saber o que você quer. Onde é que você quer chegar? Você tem que saber qual é o 20%, porque às vezes... Não, senão tudo é é 20%, infinito, tudo é 80%. Você, como é que chega nos 20%? Porque 20% é 20% de 100%. Uma forma das pessoas aí que estão em casa poderem fazer isso, você lista tudo que você faz no seu dia a dia. Começa levantando da cama, escovando os dentes, tomando banho, comendo. Aí depois você mexe no WhatsApp, você vai ali, rola o feed, ou você vai ali depois e fica, não sei... Fica vendo TV, vai pro sofá, depois você pega o seu carro, vai trabalhar, você lista tudo. Faz um dia assim, anotando tudo que você faz no dia a dia, você monta uma lista. Dessa lista tem, digamos, 100 coisas que você faz. Escolhe as 20 que são Escolhe as 20 que são prioridades, que vão realmente dar os resultados da sua vida. E hoje o MedLib é uma prioridade pra vocês? Com certeza. Se não fosse prioridade, eu já tinha... Tá trazendo outro dado aqui interessante de podcast. Diz que 90%, não sei se você já viu, 90% dos podcasts parece que não passam no terceiro episódio. Opa, já estamos sobrevivendo aí. Olha aí. Já temos 2 episódios, já temos 2 podcasts aqui. E desses que passam do terceiro episódio, desses 10%, 90% não chegam no episódio 21. Vai, vamos rumo ao 21, nós também. Então, quer dizer que 90% dos que passam dos... 10% passam do terceiro episódio. E desses 10%, 90% não chegam no episódio Então 21. é 1% que passa do 21. E onde é que vocês querem chegar com tudo isso, assim? Com o MedLib, com o podcast? Qual é o futuro que vocês veem O que a gente chega... O nosso futuro é muito alinhado com o nosso propósito, né? Até trazendo... Não sei se eu citei no começo da conversa, já tá tão animada aí que eu não sei se eu falei do Simon Sinek aqui. Não. Pronto, Simon Sinek é um autor que eu gosto muito, sempre falo. Acho que a ideia dele é muito alinhada com o que eu acredito. Que ele tem aquele livro lá, né? Entenda o seu porquê, né? Que ele fala que o que rege as decisões humanas, por que as grandes corporações são grandes e outras pessoas não, outras corporações não. Porque, por exemplo, a Apple, ela tem muito sucesso e outra corporação que tem a mesma tecnologia ou muito parecida não consegue. Porque ele diz que isso vai para você, para as grandes corporações, essas grandes pessoas, grandes personalidades, elas funcionam no inverso das pessoas normais. Então ele cria um framework que é o seguinte, tem o porquê, o como e o que. A maioria das pessoas funciona no inverso. Elas sabem o que vão fazer, sabem como, mas não sabem o porquê. Não sabem o porquê. Você tem que funcionar ao inverso. Primeiro você tem que pensar, tá, por que eu faço isso? Então, por que a gente faz o MedLib? Porque a gente acredita que a gente consegue, no médio e longo prazo, se não vê no curto prazo, mudar de alguma forma a mentalidade do estudante de medicina. Que ele possa, com essa nova mentalidade, ser um médico melhor. Tanto para o paciente, mas também para ele mesmo. Então, a gente tem esse nosso porquê bem claro. Mas trazendo ele novamente, quando você tem um porquê bem claro, as pessoas lhe acompanham, não só porque gostam de você, mas porque elas sentem que o teu propósito é aliado com o propósito que elas acreditam. Nossa. Então, o ideal é você saber o seu porquê. Com o seu porquê bem definido, você tem o seu como, então você tem o quê.
Então, as pessoas... Eu acho que até uma reflexão aqui, que é muito difícil, não é fácil. Você tem que sempre tentar fazendo. Qual é o meu porquê, né? Por que eu tô fazendo isso? Então, o que a gente espera com o MedLib, professor? A gente conseguir criar um ecossistema, uma comunidade, não só para os estudantes, até porque a gente pensa que isso tem que acompanhar a nossa trajetória, né? Perfeito, como residente, como médico, o projeto tem que maturar com a gente, que a gente consiga realmente formar estudantes que tenham o seu propósito, também saibam o que querem e consigam impactar positivamente mais a saúde, né? E o meio que... E vocês acham que a mentalidade do estudante de medicina tem mudado? Ou seja, não só pelo MedLib, etc., mas assim... Mas o estudante de medicina que entra hoje, né, vocês que têm muito contato, não só com estudante mais velho, mas com vários de nós que já somos, né, já temos 20, 30 anos de formado, vocês acham que o mindset do estudante de medicina é diferente hoje? Assim, eu acho que ainda tá um pouco atrasado, né? É. A gente tenta, inclusive, algo que a gente faz, né? Que também é outra inovação que a gente criou. Há 3 semestres, mais ou menos, a gente tá fazendo um evento para estudantes que estão na S0 lá da Universidade Estadual do Ceará, nossa faculdade, né, UES. O que a gente faz? A gente faz um evento de uma tarde, né, mais ou menos, onde a gente tem palestras. Normalmente eu dou o Gustavo dá outra, aí chama outras pessoas para darem. O Gustavo dá sempre a aula dele lá de inovação, né, de uma mentalidade diferente. Essa foi uma palestra que eu fiz na época que eu era tinha entrado na Associação Médica Cearense Jovem e estava na outra associação, que me chamaram para palestrar lá na Paraíba. Né? Paraíba. Sobre a importância da Associação Médica Estudantil. Aí eu fiz uma palestra muito interessante, que o pessoal sempre fala, pô, essa palestra e tal, mas vocês falam da palestra e não esquecem, porque eu começo a palestra com a águia. A famosa esquece. Águia. É uma foto de uma águia, vocês não entendem nada. Por quê? E eu começo assim, essa palestra, assim, doutor, o senhor sabia que a águia, ela sobrevoa a mais de 10 mil metros de altura? O pessoal fica sem entender nada. Mesmo sobrevoando a 10 km de altura, ali, ó. Ela consegue enxergar a sua presa a mais de 3 km. E ela tenta mais de uma vez até conseguir o seu objetivo. Aí eu inicio, né, que o estudante tem que entrar em 3 portas. Que é a porta do networking, a porta da liderança, né, e a porta das habilidades que ele precisa desenvolver na faculdade. E no final, eu fecho trazendo que é muito semelhante com as habilidades de uma águia. Então você tem que buscar sempre alçar voos maiores, como a águia está a 10 km de distância. Você tem que estar aberto para todas as oportunidades que aparecem e sempre tentar mais de uma vez, mesmo que você falhe. Eu tô rindo aqui porque faz 1 ano e meio que eu vejo esse diabo dessa águia. Cara, se precisarem de alguém, tô aí, não tem nenhuma palestra assim montada, mas talvez... Quero apoiar vocês. Não, pode trazer a ideia que o senhor tem do médico ser limitado. Com mostrar certeza. o que é o médico, né? Às vezes os estudantes entram ainda, professor, com uma visão muito distorcida. O que é o médico, né? Mas, respondendo novamente à pergunta do senhor, que se a mentalidade está mudando, eu acho que está, mas eu acho que não como deveria estar. Eu acho que ainda está mudando a passos muito lentos. Mas, além da gente, tem outras pessoas que estão trabalhando isso aqui na cidade, no ecossistema jovem da saúde de modo geral, que aos poucos está plantando essa sementinha no jovem estudante para ele pensar... não vai ser da noite pro dia, né? Como nunca é, né? Não é uma mudança, não é uma mudança de verdade, é da noite pro dia. Pensando da águia, pensando na águia aí, como é que vocês, já que vocês enxergam aí, estão voando a 10 km e enxergam a 3, o que é que vocês enxergam na medicina do futuro? Como é que é a medicina? O que eu enxergo, professor, na medicina do futuro, que, primeiro, né, o médico do futuro pode ser até um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele tem que estar cada vez mais amparado das tecnologias que estão chegando, como inteligência artificial, a questão de softwares mais complexos, de automatização, enfim, ele também tem que trabalhar ainda mais a parte humana. Muito que a gente conversou no episódio com o senhor. Perfeito. Porque não adianta ele ter todas essas habilidades, que são muito técnicas, muito tecnológicas, mas o médico ainda vai tratar com quem? Com o ser humano. E acaba que a gente está vivendo um mundo hoje, que é um mundo de muitas tecnologias, muitos estímulos, e você querendo ou não se deixar levar, você acaba virando mais robô, né? Tem até pesquisas dizendo que com o ChatGPT a questão do QI está diminuindo. Já, porque a pessoa tem esse não impacto, está né? mais
botando o cérebro pra raciocinar. Nem para escrever, né? Muita Exatamente, gente que hoje o não usa, chat né? GPT que faz tudo, né? Não, pois é. Inclusive escrever livro, Eu né? fico pensando na época que a gente passou no vestibular, que tinha que testar a redação 1 milhão de vezes, agora o cara joga no chat GPT. Tá feito, né? Tá feito. Quem sabe usar isso da melhor forma, né? Sem se limitar, tá passando na frente. Porque as pessoas usam as coisas de forma irresponsável, né? Imagina um estudante de 16, 17 anos, pré-vestibular. Às vezes, eu na minha escola, eu tinha que fazer aquela PTQ, que era a produção textual quinzenal, que era obrigatória. Eu odiava. Poxa, hoje em dia, eu acho que esses estudantes estão todos usando Chat GPT. chat GPT, né? Não? Uma interessante, vocês falam aí, inclusive, não esqueceram como foi antes da medicina, né, e tal. Na minha época da faculdade, a gente tinha uma expectativa muito grande, né? Só existia a UFC aqui, Sim. então muitos, eu tentei 3 vezes, meu irmão tentou 5 vezes, então muita gente tinha uma expectativa muito grande de chegar na faculdade, né? Vocês sentiram isso, a expectativa e o choque de realidade no começo da faculdade? Como é que foi chegar e vislumbrar uma medicina e que chegam lá na universidade... tanto faz se é pública ou não, acho que não faz diferença nesse ponto de vista. Como é que foi enxergar a realidade do que é a medicina, das dificuldades que a gente tem, tanto como estudante, como futuro médico? A nossa experiência foi um pouco híbrida, porque tanto eu, tanto ele, a gente começou numa faculdade particular, antes de ir para a pública, né? Que a faculdade particular aqui no Ceará, ela começa... uma bolsa, né? Uhum. As faculdades particulares aqui no Ceará, elas começam um pouquinho antes, né? Questão de semestre. Aí depois que a pública ali vai estar começando o semestre. Então é de janeiro para fevereiro as particulares começam. E ali para março, abril, estão as públicas. Então foi isso. Eu comecei na Unifor e o Luiz Gustavo na Unicristo. E depois de alguns meses a gente foi para a Universidade Estadual do Ceará. Assim, além do contraste, a passagem dali do pré-vestibular, do colégio, pra universidade em si, foi uma coisa meio esquisita, sabe? Você tem expectativas, você tem ali, poxa, o que vai ser? Um mundo novo, pessoas novas. Tem gente que idealiza, inclusive, eu quero ser cirurgião vascular, cirurgião cardíaco, Neurocirurgia. As pessoas, a gente fica assim com medo, um incerto, às vezes fica animado, às vezes fica com medo, né? Mas, no geral, foi uma experiência boa. Eu acho que eu me adaptei rápido. Tu acha que se adaptou? Eu acho que é porque também é muita novidade, né? Ainda mais a gente foi depois para a universidade pública e enfrentou os problemas que a gente também pegou um contraste muito grande, né? Porque na particular a gente via algo parecido com o que a gente tinha no colégio. As pessoas parecidas, né? O cara não tem esse choque que a gente está discutindo agora. O cara tá na escola, às vezes vai para a faculdade, é muito parecido com a escola. E aí, às vezes, não tem muito contato com realidades tão diferentes. Isso aí foi uma experiência muito boa que a gente teve, né? Quando a gente chega na pública, a gente tem contato com aquele colega do interior do Ceará, com o interior de outro estado, interior pequeno. Pessoas das mais variadas personalidades, classes econômicas, pessoas diferentes, vivências diferentes. Isso é muito legal, E a né? gente acaba, como as faculdades públicas são mais periféricas, acaba conhecendo realmente como é a realidade de Fortaleza. Isso eu até lembrava muito, né? Caramba, eu antigamente quando eu estudava aqui na escola, que eu estudava escola particular, parece que a gente só tava aqui na bolha, Aldeota, Meireles, o hospitais, e quando a gente vai pra universidade começa Itaperi, mas ainda é uma bolha, porque a gente para conversar. Eu, por exemplo, quando eu era diretor da minha Atlética, eu cheguei a ser diretor-geral da maior diretoria da minha Atlética, que foi a diretoria de esportes. Eu tinha muito contatos com as pessoas da UES, da minha própria faculdade, de outros cursos. E eu trocando ideia, tal, vamos fazer um treino comum, vamos fazer aquela competição, um evento comum. Eu entrei em outra realidade totalmente diferente da medicina, porque a gente que é médico, a gente que vai ser médico, a gente que tá fazendo medicina, por mais que na pública já seja algo diferente do que a gente via na particular, do que a gente via no nosso colégio, é um mundo totalmente diferente. Então, eu acho que a gente está inserido numa bolha. A gente que é de medicina, e eu não tô falando só da minha universidade. De forma geral, a gente está alheio a esses negócios de liderança estudantil, a esses movimentos até grevistas, né? A medicina sempre é a parte elite, disso, né? Sempre a parte disso. Aquela questão também do... Qual é o negócio que tem na... Eu não sei, eu sei que é a medicina. A gente não sabe, tá vendo que a gente não sabe. Tá um pouco e é só a medicina DCE. que é fora desse negócio. O DCE. Pronto, é o DCE. Isso aí eu sabia. Pois é, a gente nem tem, eu acho, mas eu acho que falando da expectativa, diretório, né? Quando você entra, a expectativa é muito boa. Pô, você
compra o seu jaleco, né? Primeiro jaleco, começa a ter as Estetoscópio. oportunidades, estetoscópio. Ah, sou médico, vou bater uma foto com A estetoscópio. gente lá, o nosso laboratório de anatomia era formol, né? Não sei se você enfrentou um formol Sim, também, ah. com o olho lá chorando. A dor de garganta depois, né? Aí a gente começa, né? Vai se E apaixonando. acho, cara, que muita gente deveria voltar, assim, de verdade, né, a riqueza que tinha, talvez nos tempos idos, né? Que era a experiência que você tinha de já no primeiro, segundo semestre, já ter o contato com o paciente, que hoje muitos Sim. dos alunos não têm, né? Sei não. Para a gente era ao mesmo tempo realizador, porque a gente sentia realmente o médico, tal. Eu tô na faculdade, tô na vou ser faculdade, médico. vai ser sim. médico. menino, velho, E já eu é lembro, doutor. e eu lembro É. do Frotão, no Frotinho da Os Parangaba. pacientes chamam de suturando, doutor, né? Sim, Então, sim. essa expectativa era extremamente legal, mas ao mesmo tempo, o choque de realidade que você tem, né? Porque vem toda a Vem responsabilidade, toda a responsabilidade, né? E muita gente fala, né, que boa parte dos estudantes de medicina, alguns trabalhos mostram que 30% dos estudantes de medicina tem hoje ou depressão ou já enfrentaram burnout, né? Por N motivos, né? Seja pela pressão da própria faculdade, do conteúdo, da tecnicidade que é isso, né? Como a visão do futuro, né? E acho que hoje, eu acho que vocês enfrentam um outro mundo, né? Que na minha época não tinha. Então a gente tinha 140 médicos saindo por ano no Ceará. Você sabe quantos na estão se minha- formando hoje? Aqui, ó, vou te dizer, são 22 faculdades já instaladas, 2.329 vagas anuais, sendo que serão implantadas mais 10 faculdades, totalizando 32, com quase 3.000 vagas anuais. Aí eu pergunto, como é que é para o estudante de medicina, que quando entra ou vislumbra o seu futuro, vislumbra o futuro de sucesso, quando Sim. entrelaça esse sucesso ao processo financeiro. E assim, eu acho que hoje Tá complicado, né? tá complicado, né? Como é que vocês veem isso dentro da universidade? Como é que vocês debatem isso dentro da universidade? Qual vai ser os próximos passos que os estudantes hoje vão ter que tomar para diminuir esse É o movimento, que eu né? Porque- enxergo, professor. Até foi um tema quando a gente inaugurou o podcast, a gente falou isso, né? Hoje não basta ser apenas um CRM. O que está acontecendo no cenário hoje? Até acho que o senhor trouxe aí da fonte demografia médica, né? Que hoje tem 640 mil médicos, só o Ceará tem mais de 20 mil. E está se formando, hoje ainda não chegou a se formar 2.000, tá? Se formando 1.600. Mas vai se formar 2.500 por aí, por quê? Porque grande parte dessas faculdades novas Não formaram Não ninguém, né? formaram. Não vamos ninguém, né? Aí você pensa, pô, todas essas faculdades crescendo, pô, e será que tá trazendo impacto? E aí, puxando o estudo também, quando a gente vai ver o que o governo fala, não, vamos abrir faculdade, porque a gente tem que aumentar o índice de médico por habitante. Sendo que isso já nasceu falho por sua natureza. Quando você pergunta assim, pô, vocês não viram, teve um estudo nos Estados Unidos que eu esqueci o nome, foi ali em torno de, no começo da década ali, 1990, 1920, 1930, que esse estudo, ele meio que fechou 80% das faculdades médicas norte-americanas. Elas não tinham condições adequadas para ensinar o estudante a ser um bom médico. E aqui não, no Brasil a gente parece estar ao contrário, né? E a gente pega, olha que interessante, você pega aqui mais de 20 mil médicos, onde é que você vai ver que está a maior parte das faculdades? Aqui na capital a gente tem 4, né? Tinha a UFC, que só era a UFC, aí depois veio a UES, a Unifor, a Unicris, agora tem uma Vamos abrir a Uninta, né? uma Uninta, mas Tem 5 faculdades, 5 faculdades. só em Fortaleza. Mas Vai, quando você a vai Uninta pro não interior, abriu ainda, nem na turma, eu tem acho. mais de 20. Abriu? Abriu? Abriu já. Já tá na TU. Já? Tem mais de 20 faculdades no interior. Olha E aí, a gente rapaz. pensa, tá, tem essas várias faculdades no Sertão Central, no Inhamuns, em Juazeiro, mas, pô, vamos ver quanto é que tá o índice Em Icó tem uma habitante. faculdade. A Em Sapiens, qual- né? Via, Não sei qual é. via Sapiens. Mas assim, mas isso que você tá falando, eu acho que você quer chegar no como a gente vai formar tanta gente, Como vai formar tanta E- gente? qual vai ser a qualidade desses médicos. Será né? que esses médicos estão todos com um propósito? Porque você falou que é difícil você fazer medicina. Medicina, assim, é cansativo. Você pega pra estudar, você aprende, mas é cansativo. É muita coisa pra você estudar, é muita responsabilidade. Pra gente, a gente sente o baque. A gente faz muita coisa por fora, a gente sente o baque. Mas a gente tem um propósito, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente quer ser isso, né? Eu já encontrei meu propósito na medicina, né? A gente chegou na medicina sem um propósito bem definido, mas a gente conseguiu encontrar esse propósito e hoje pra gente
enfrentar essas dificuldades é mais fácil, por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Imagina, será que todo mundo O cara tem esse entra de propósito? paraquedas, né? Só entrou. Será que todo mundo tem esse propósito? Ou será que essas pessoas buscam apenas segurança financeira, buscam apenas status, buscam apenas agradar a família? O que será que esse pessoal realmente busca, tá entendendo? Porque é muito fácil, é muito fácil você entrar em medicina hoje, né? Então, muita gente entrando, não tem aquele filtro, né? Porque tem muita gente que também que se esforça, fica 3, 5 anos tentando passar em medicina. Essa pessoa, para ficar tanto tempo, deve ter um propósito na medicina, Sim. porque senão vai para outro curso, Vai tá pra entendendo? outro curso. Mas hoje tá muito fácil você fazer medicina, né? Se você tiver condições financeiras, claro. E você... Se não, paga fiéis e fica aí devendo cara. você arruma um fiéis, você dá um jeito. O Enem também você consegue passar para faculdades. Daqui eu conheci uma colega que passou para a faculdade do Pampa, do outro lado, lá no Rio Grande do Sul, tá entendendo? Então, realmente, oportunidades não há para você fazer medicina, oportunidades não faltam para você fazer medicina hoje. Será que essas pessoas que estão entrando assim de cara, já conseguem entrar de forma mais fácil, tem um propósito de fato na medicina? E onde eu queria chegar também, doutor, era o seguinte: a gente viu que todas as faculdades não estão no interior, aí pega o Sertão Central, tem 0,03 médicos por habitantes. E Fortaleza tem 6 vezes mais médico que a capital. Mas olha que paradoxo, né? Além de ter muito médico na capital, Tá mal distribuído. grande parte além de estar mal distribuído, grande parte das faculdades estão no interior, que tem pouquíssimos médicos, não tem campo de prática. Exatamente. E é ali isso que o Flávio falou. Esses estudantes, muitas vezes não têm um propósito muito bem definido. Porque se o cara quer ser um bom médico, será que ele quer ter uma formação dessa? Começam a fazer medicina ainda muito com a ilusão do sucesso, né, que foi construído pela sociedade, que, claro, tinha esse sucesso, mas não era mais como antigamente, né? E a gente vê que dentro do curso, que o senhor perguntou, quais são as expectativas do estudante? A gente vê que o pessoal ainda é muito iludido. A gente conversa muito, eu e o Flávio, como é que essas pessoas, né? Será que elas não pensam que, beleza, eu tô me formando médico? Primeiro tem que pensar, será que eu tô me formando bom médico, tô tendo boas condições? Mas o mais importante, até quem tem boas condições, deveria pensar, vou entrar num mercado de trabalho com 2.200 pessoas fazendo medicina, muita gente, e acaba sendo que, querendo ou não, é o mercado, né? A demanda aumenta, o valor baixo. O valor abaixo, porque sempre vai ter um que vai querer pegar. Às vezes o cara não tá nem errado. Às vezes o cara entrou no FIES e precisa pagar as contas dele, não tá nem errado. E a gente até para pensar se realmente essa estratégia de aumentar essas faculdades vai realmente gerar o impacto que o governo tá pensando que vai gerar, que é o quê? Interiorizar a medicina, né? Que é trazer os médicos pro interior. Mas já, o Gustavo também pode falar melhor sobre isso, que já existem estudos que apontam, eles botam 3 pontos diferentes na jornada do estudante de medicina até ser médico, né? Que é o ponto A, onde ele estudou o ensino médio, fez cursinho. O ponto B, onde ele fez a faculdade. E o ponto C, onde ele fez a residência. Um hospital de referência, onde ele fez o serviço e residência. Já é comprovado que, desses 3 pontos, A, B e C, esse profissional vai tender a ficar mais no ponto A ou no ponto C. Ou seja, onde ele estudar, onde ele mora, ou então onde ele fez a residência. Onde é que está os cursinhos, onde é que estão as residências? Aqui, ou seja, onde ele faz a faculdade, na verdade, não tá atraindo. Era ser o inverso. Quem tá fazendo esse movimento tem a mentalidade que faculdade forma médico e médico vai povoar a região. Mas não, o ideal era ser o inverso. Porque faculdade é muito mais complexo. O que era o ideal? Não, primeiro eu vou estruturar aqui um serviço. Vou abrir hospitais, boas residências. Mas é muito mais fácil só terceirizar. Depois você estruturo o meu autorizar que o setor privado abra faculdades, né? Não tem custo, né? Com o corpo clínico formado, eu começo a estruturar um programa de residência. Ainda ganha voto, né? Ainda ganha voto, exatamente. E só depois que eu tiver uma estrutura muito bem firme, eu irei para a faculdade de medicina, porque os alunos, querendo não, precisam ter práticas. Mas isso não funciona. E também respondendo uma pergunta que o senhor perguntou lá no começo. Como é que tá a expectativa do pessoal com relação a nós? Tá aumentando muito médico. E a nossa expectativa em relação a isso? Poxa, como é que vai ficar o mercado? Vai saturar? Falando por mim, é a minha última preocupação. Óbvio que eu fico preocupado com a qualidade do atendimento, claro, né? Com certeza, né? É cada vez mais difícil passar na residência. Mas eu acho que isso está sendo a última das minhas preocupações. De tanta coisa que a gente tem para resolver hoje em dia, que está sendo a última das minhas preocupações. Mas eu tenho hoje a visão que não só para a medicina, para o que você quiser fazer na sua vida. Se você quiser ser diferente, você que é engenheiro, você que é advogado, você que é professor do que você seja. Se você quiser ser diferente, você se esforçar todos os dias da sua vida, você vai conseguir se destacar e você vai conseguir ter uma qualidade de vida boa. Então, independente do que eu vou querer da minha vida, eu não vou
ficar satisfeito até eu chegar no ponto que eu quero. Até eu ter um sucesso financeiro, né? Que é importante. Que é importante, que eu quero, tá entendendo? Até ter uma condição financeira para ter uma liberdade suficiente que eu quero dar para minha família. Então, enquanto isso não acontecer, eu tenho convicção que eu não vou estar satisfeito e que um dia eu vou brigar para chegar lá. Então, com relação a isso, foca no individualismo, por enquanto. Eu não tô preocupado por mim, tá entendendo? Eu tô preocupado com o impacto que isso vai ter na população. Na população em geral. Poxa, saúde. Hoje em dia a gente já vê tantos erros médicos acontecendo, imagina daqui a algum tempo. Poxa, você vê médico passando ibuprofeno de 2 em 2 horas, isso foi notícia, né? Então, poxa, como é que vai ser daqui a algum tempo, tá entendendo? Teve outra notícia aí também de uma criança que chegou meio irritada no pronto-socorro, né? Nitidamente estava desaturando, com a saturação baixa, e o médico, em vez de se preocupar com isso, passou uma risperidona. Pra criança acalmar, né? E mas aí enfim, piorou o choque. Não, a criança faleceu, mas voltando um pouco para... Vamos sair dessa realidade, né? Até porque vocês lutam com isso, né? A gente já tá aqui com quase 1h20 foi muito papo. E acho que a gente tem papo ainda para muito mais tempo e para outros episódios. Sim. Mas eu queria que vocês, para finalizar aqui, né? Queria que vocês dessem um recado para os estudantes de medicina, né? Vocês já deram vários aqui e são valiosíssimos que eu aprendi, né? Porque para mim é inspirador ver jovens com uma visão de propósito, uma visão de futuro, não estarem abalados pelo mercado, entre aspas, né? Entendendo que você pode fazer a diferença em qualquer mercado que exista. Então, assim, eu queria que vocês deixassem um recado que inspirasse, do mesmo jeito que vocês me inspiraram hoje, para os estudantes que estão ouvindo vocês, para os médicos que já estão como eu aí, meio cansados, mas ainda com vontade de mudar a medicina, com vontade de construir um futuro com vocês. E, além disso, queria que vocês deixassem aí uma dica de livro, de filme, para mudar o mindset dos estudantes. Então, um recado e um livro. Quer começar, Flávio? Você que é o jovem inspiracional. Você é o águia, né? Não, você que é a águia aí, pô. Não, você que é a águia. Não. Seja uma águia, vai. É a inspiração, né? Não, eu acho que, dando uma dica aí pra quem tá na faculdade de medicina, eu acho que o primeiro ponto é você saber onde você quer chegar. Tá, você tá fazendo um curso de medicina, mas que médico hoje você pretende ser? Claro, essa visão vai mudar bastante, mas primeiro ponto, onde você quer chegar? Porque senão qualquer caminho serve. Depois que você saber onde quer chegar, isso vai ser construído muito junto, você se perguntar qual é o seu porquê. E parar de ser aquele estudante que está todo dia no automático. Porque com o seu porquê e onde você quer chegar, pode ter certeza que você vai construir sua trajetória, claro, com os vários tropeços e aprendizados que vai ter ao longo do caminho, para ser o melhor médico que você vai ser nas condições que você terá. E assim você vai prestar uma boa assistência e você não vai precisar se preocupar com o que ele estava falando, esse aumento do número de médicos. Porque você vai fazer a diferença no seu meio. Então eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E um livro para recomendar, que eu acho que é um livro muito bom, acho que tu recomendaria também. Vai pegar o livro que eu ia pegar. Eu sei que tu ia pegar. Mas eu vou... Como fazer amigos e influenciar pessoas, muito bom. Sensacional. Também esse do Simon Sinek, Entenda Bem o Seu Porquê. Eu deixo esses 2 livros aí muito bons aí pro pessoal ler. Eu acho que eu ia falar muito nesse sentido de saiba onde você quer chegar, né? Mas eu acho que antes disso você tem que saber quem você é, tá entendendo? Saiba quem você é em essência, quem eu sou, o que é que eu valorizo, quais são os meus propósitos, quais são os meus valores, minhas virtudes, o que é o que eu quero da minha vida, tá entendendo? Quem eu sou. Uma coisa, um exercício que eu vi em outro episódio de podcast, assim, da vida, que me inspirou, assim, me fez ficar muito reflexivo por alguns dias. Que era, fale quem você é sem dizer o que você faz. Show. Isso é difícil. Poxa, a pessoa vai se apresentar e vai falar assim, não, eu sou estudante de tal, eu trabalho tal coisa. Não, fale quem você é. Tá entendendo? Sem falar isso. A pessoa fica travada. Então, faça esse exercício aí em casa. Tente falar no espelho quem você é, sem dizer o que você faz, o que você estuda, com o que você trabalha. As pessoas ficam travadas com isso, porque as pessoas se resumem muito ao trabalho que elas fazem. Então, quem é que você é? Né? Você é filho de quem? Né? O que você valoriza? Quais são seus valores? Quais são seus propósitos? Depois disso, você vai ver onde você quer chegar na sua vida, né? Quais são seus propósitos, né? Onde você quer chegar. E dessa forma, você vai imaginar o seu eu,
onde você quer chegar? O que é que esse cara faz? Poxa, esse cara, ele é inteligente, esse cara é intelectualizado, esse cara tem uma condição financeira legal, esse cara tem um propósito na vida, esse cara tem uma família. Na hora que você já tá visualizando essa pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai pensar quais são os hábitos dessa pessoa, o que é que essa pessoa faz. Não, essa pessoa acorda cedo, essa pessoa estuda toda hora, essa pessoa estuda tantas horas por dia, essa pessoa faz atividade física, essa pessoa faz dieta. Comece a agir igual a ela. Comece a agir como você quer ser daqui a alguns anos, como você quer ser na sua melhor versão, como você quer ser no seu eu do futuro, da forma que você quer ser, o propósito. Você alcançou o seu propósito. Se imagine e tente imitar. É uma forma que eu pego pra minha vida. Poxa, o que eu faria se eu já tivesse chegado onde eu quero chegar? E eu tento fazer isso. Eu acho que para finalizar, não adianta a gente falar todas essas dicas, mas eu acho que o mais importante com tudo que a gente falou aqui, doutor, no episódio, é tomar ação. É sair da sua zona de conforto, se incomodar, e você não precisa ser um empreendedor para isso. É você tomar ação. Porque se você não executa, é o mais difícil de tudo. É executar. Executar. Todo mundo sabe, todo mundo vai planeja. Ter os erros, aprendizados. Todo mundo sonha, todo mundo planeja. Eu acho que todo mundo tem alguma ideia milionária na sua vida, algum dia da sua vida. Até a entrada aqui do podcast que eu vi, né? Exato. Todo mundo... Tem isso aqui? Tem. Todo mundo tem alguma ideia milionária na sua vida, algum dia. Todo mundo... Algumas, talvez. Acho que você tá Eu já andando tive aqui... várias. Alguma ideia. Talvez, que você não tem certeza, mas que talvez fossem ideias milionárias que poderiam dar certo, assim, revolucionar a humanidade. Mas o que ninguém consegue fazer é o quê? Executar. Tá entendendo? O que é o diferencial hoje em dia é a execução. Então, execute. Execute, bote a cara a tapa. E o livro? Puxa vida. Corta essa parte? Tu pegou o meu livro. Deixa eu pensar. Mas eu acho que... Não, eu leio 2 vezes. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Esse livro é muito bom. Show de bola. E com a certeza de que a gente está plantando bons frutos para a medicina, eu agradeço a presença de vocês aqui de forma professor. Enorme. E assim, é o nosso segundo papo em 2 semanas. Posso indicar um livro aqui? Posso voltar? Pode. Poxa, como é que a gente esquece, né? A Bíblia, pô. Boa. Quem tem Deus tem tudo, pô. Pronto. Show de Lê a bola. Bíblia. E todos os aprendizados na Bíblia. Tenho nada mais do que falar, a não ser agradecer a presença de vocês. Agradece. Fico feliz que a medicina esteja produzindo bons frutos como vocês. Eu tenho certeza que serão médicos ilimitados, já são pessoas ilimitadas, serão médicos ilimitados. Receba o meu abraço, meu incentivo, meu carinho, assim como eu dou carinho para vocês que acompanharam a gente até agora. Um beijo grande. Se vocês aproveitaram se vocês aproveitaram o que a gente viveu hoje aqui, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e um beijo até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal.